Olá, estaremos dando início a mais uma aula sobre geometria plana do conteúdo de polígonos. Então, o exercício 6 diz que na figura tem-se um octógono regular, ou seja, o gênero dele vai ser igual a 8. E ele pede para que determinemos a medida do ângulo alfa. Então, se nós observarmos aqui, este ângulo deste triângulo, pensando aqui nestes três vértices, chamarei aqui de B e que eu chamarei de A. Então, como vocês podem perceber, o ângulo B ele será o mesmo que o ângulo externo do octógono, e o ângulo A será o suplementar da bissetriz do ângulo interno, que nós veremos posteriormente. Então, calculando primeiro o ângulo externo, nós temos que o ângulo externo é dado por 360 graus sobre n. Então, o ângulo externo é igual a 360 graus sobre 8. Então, o ângulo externo é igual a 45 graus. Que no caso ali é o meu ângulo B. Então, aqui é igual a B. E o meu ângulo A, ele será proporcional aqui à bissetriz do ângulo interno. Então, o ângulo interno eu vou fazer por suplementar também. Então, aqui o ângulo interno é igual ao suplementar do ângulo externo. Dessa forma. Então, o ângulo interno é igual a 135 graus. E, como eu disse, o ângulo A ele é igual ao suplementar, então, 180 graus, da bissetriz. Então, a bissetriz do ângulo externo vai ser dada por essa expressão aqui. Então, eu vou ter que o ângulo A ele é dado por 180 graus menos o ângulo externo sobre 2. Então, A é igual a 180 graus menos o ângulo interno é 135 graus sobre 2. Então, A é igual a 180 graus menos 67,5, que vai ser igual a 112 graus. 5. Então, agora eu já tenho dois ângulos deste triângulo formado aqui. Então, só falta o alfa. Então, eu vou ter que alfa é igual a 180 graus menos o ângulo A e menos o ângulo B. Então, alfa é igual a 180 graus menos o A é 112,5 graus e o B é 45 graus. Então, alfa é igual a 22,5 graus. Só que nós precisamos saber, né, que 1 grau ele é igual a 60 minutos. Então, meio grau ele vai ser igual a metade de 60. Então, 30 minutos. Ou seja, alfa pode ser reescrito também como 22 graus e 30 minutos. Então, a resposta certa aqui é a letra A. 7. Num polígono regular ABC, D e reticências, ou seja, não sei quantos lados ele tem, as retas que contêm os lados AB e CD formam um ângulo de 60 graus. Determine que polígono é esse. Então, como a priori não sabemos quantos lados tem, então vou desenhar dessa forma aqui. Aqui um lado, aqui o outro, assim por diante. E aqui sendo
o vértice A, aqui o vértice B, aqui o vértice C, aqui o D e assim por diante. Eu não sei quantos lados tem. E ele diz que o lado AB e o lado CD formam um ângulo de 60. Então, vamos prolongar aqui o lado AB e o lado CD. E ele diz que este ângulo mede 60 graus. Então, aqui mede 60 graus. E ele pede para que determinemos que polígono é esse. Então percebam que se aqui é 60 graus e este triângulo ele é isósceles, então os outros ângulos dele também será de 60 graus. Ou seja, este triângulo é um triângulo equilátero. Então, se ele é equilátero, os outros ângulos também medirão 60 graus. Se aqui é 60 graus, nós também sabemos que a soma de dois ângulos de um triângulo dará o externo do terceiro. Então percebam que aqui em C, por exemplo, será a soma deste ângulo com este ângulo. Então 60 mais 60 graus, então aqui é 120 graus. Já descoberto um ângulo interno, então nós podemos utilizar a forma de ângulo interno para descobrirmos qual o gênero deste triângulo. Então aqui será 180 graus vezes n menos 2 sobre n. Aqui será 120 graus, o valor do ângulo interno, igual a 180 graus vezes n, 180 graus n, aqui 180 graus vezes menos 2, menos 360 graus, aqui faltou n, e sobre n. Então terei que 120 graus n será igual a 180 graus n menos 360 graus. 120 menos 180 será igual a menos 60. Então aqui menos 60 graus n igual a menos 360 graus. Então n será igual a 360 dividido por 60, 6. Então este aqui é um hexágono. Oito. Na figura seguinte, ABCDE e DF são polígonos regulares, ou seja, tanto este pentágono quanto o triângulo são regulares. Calcule o ângulo alfa formado pelos prolongamentos de BC e DF. Então, para esse exercício, vamos pensar no triângulo formado pelos vértices C, D e G. Então, aqui o triângulo C, D e G. O que nós podemos observar? Que o ângulo formado em C é o ângulo interno do pentágono e o ângulo formado em D é o ângulo interno do pentágono menos o ângulo interno do triângulo. Então, vamos aqui colocar aqui que o ângulo interno do pentágono vai ser igual a 180 graus vezes n menos 2, ou seja, 5 menos 2, porque o pentágono tem 5 lados, sobre 5. Então, o ângulo interno do pentágono vai ser igual a 5 menos 2, vai dar 3, vezes 180, 540 graus, sobre 5. Então, o ângulo interno do pentágono vai ser
igual a 108 graus, que é o ângulo formado em C. E o ângulo formado em D vai ser que o ângulo interno do triângulo, que vai ser 180 graus vezes 3 menos 2 sobre 3. Então o ângulo interno do triângulo vai ser igual a 3 menos 2, 1, vezes 180, 180. Então 180 dividido por 3, que vai ser 60 graus. E o ângulo formado em D, ele vai ser igual a, que o ângulo formado em D vai ser igual ao ângulo interno do pentágono menos o ângulo interno do triângulo. Então aqui vai ser essa parte aqui. Isso falando deste triângulo, do triângulo CDG. Então o ângulo D do triângulo CDG vai ser igual a 108 graus menos 60 graus. Então o ângulo formado em D vai ser igual a 48 graus. Agora, o ângulo alfa, ele vai ser igual a 180 graus, então, menos o ângulo C e o ângulo D. Então, menos o ângulo C e menos o ângulo D. Então, alfa será igual a 180 graus menos 108 graus menos 48 graus. Então, alfa será igual a 24 graus. Seja ABCD um polígono regular. Determine o seu gênero sabendo-se que as diagonais AC e AG formam um ângulo de 80 graus. Então, novamente, eu não sei quantos lados tem a priori. Então, aqui vou fazer da seguinte forma. Aqui um lado, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então aqui será A, B, C, D, E. Não precisa de mais lados aqui. Aqui vai ser o F, o G e o H. F, G, I, ele continua. E ele diz que as diagonais aqui de AC, então aqui AC e AG formam um ângulo de 80 graus. Então aqui é 80 graus. Então, o que nós podemos pensar aqui? Prolongando também aqui a diagonal de CE e EG, forma-se um trapézio. O que nós podemos perceber? Que aqui os dois ângulos serão iguais. Então, esses dois ângulos são iguais. E o ângulo formado aqui em G também será o mesmo formado em A. Então, se nós calcularmos aqui, né, que aqui é 80 graus, então aqui também será 80 graus. O quadrilátero, a soma dos ângulos internos dele será igual a 180 graus vezes n menos 2. Então a soma dos ângulos internos do quadrilátero, né, ele será igual a 180 graus vezes 4 menos 2 vai dar 2.
Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será igual a 360 graus. Se eu já sei dois deles e eu sei que os dois que faltam serão iguais, então eu vou ter que aqui o ângulo formado em C e em E desse quadrilátero será igual. Então aqui, vou colocar aqui em C. Então ele será igual a 360 graus menos 80 graus menos 80 graus, isso sobre 2, porque um será o C e o outro será o E. Então 360 graus menos 80 vai dar 200 graus sobre 2. Então C vai ser igual a 100 graus. E agora, então percebam que aqui vai ser 100 graus e aqui também. Agora, eu vou chamar aqui, pensando nesse triângulo EFG aqui, vou chamar o ângulo formado em F de X, aqui então será X, e o formado aqui em E, vou chamar de Y. E aqui o formado em G também será Y, porque eles serão iguais, né? Porque esse triângulo ele é isósceles, que vai ser o mesmo formado em CD, que vai ser o mesmo formado em ABC, porque o polígono foi dito que ele é regular. Então pensem o seguinte, que X ele será igual a 180 graus menos 2y, porque é um triângulo isósceles. E também x pode ser escrito como 100 graus menos 2y, porque pensem o seguinte aqui, que aqui esse ângulo formado em C, ele será igual a x também. E pense o seguinte, que aqui se encontra um ângulo y e aqui também se encontrará um ângulo y, ou seja, vai ser 100 graus mais 2 vezes o y. Então, x é igual a 100 graus mais 2 vezes o y. Então aqui se formou um sistema, que eu posso somar as duas equações. Então vou ter aqui que 2x, somando as duas, né? Vou ter aqui 2x, porque vai ser x mais x. Aqui 180 graus mais 100 graus dará 280 graus. E menos 2y mais 2y vai dar zero. Então x vai ser igual a 280 graus sobre 2. Então x vai ser igual a 140 graus. Que vai ser o mesmo que o ângulo interno deste polígono, que eu não sei ainda quantos lados que ele tem. Agora, se eu já sei o ângulo interno dele, agora ficou fácil de descobrir qual que é o gênero deste polígono. Porque se o ângulo interno dele é 140 graus, então que será 180 graus vezes n menos 2 sobre n. Então, 140 graus n vai ser igual a 180 graus n menos 360 graus. 140 menos 180 vai ser menos 40 graus n, igual a menos 360 graus. Então n vai ser igual a 360 dividido por 40 vai dar 9. Então este é um eneágono. 10. Calcule o número de diagonais do polígono convexo cuja soma dos ângulos internos
é 1440 graus. Então, se a soma dos ângulos internos aqui, eu sei que ela é dada por 180 graus vezes n menos 2, então vou substituir este valor. Então aqui vai ficar 1440 graus igual a 180 n menos 360 graus. Então 180 graus n vai ser igual a 1440 mais 360 graus. Então 1800 graus. Então n vai ser igual a 1800 dividido por 180. Então vai dar 10. Então esse é o gênero. Só que ele pede as diagonais. E as diagonais nós vimos que ela é dada por n vezes n menos 3 sobre 2. Então as diagonais vai ser igual a 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. Então D vai ser igual a 10 menos 3 é 7 vezes 10 é 70. Então 70 sobre 2. Então D é igual a 35 diagonais. A figura seguinte é um polígono côncavo, ou seja, ele é não convexo, de gênero 7, e trata-se de um heptágono. Quantas e quais diagonais podem ser traçadas do vértice A? Então aqui se encontra o vértice A. As diagonais possíveis aqui são aquelas em que não são nem os vértices os próximos, né? E nem aqueles que a diagonal se encontrará fora do polígono. Então aqui vai ser essa diagonal e essa diagonal somente. Então somente duas diagonais, e aqui são essas daqui as diagonais possíveis. Então duas diagonais. 12. Num polígono regular ABCD, a diagonal AC forma com o lado BC um ângulo de 20 graus. Calcule o gênero e o número de diagonais desse polígono. Então, a priori não sabemos quantos lados ele tem, então será assim. Aqui A, B, C, D e assim por diante. E ele diz que a diagonal AC forma com o lado BC um ângulo de 20 graus. Então, aqui é igual a 20 graus. E ele pede o gênero e o número de diagonais. Então, olhando aqui, se aqui é 20 graus, aqui também será 20 graus, porque é um triângulo isósceles. Então, se nós já sabemos que aqui é 20, em cima também é 20, então o ângulo B será o ângulo interno deste polígono. Então aqui o ângulo interno será igual a 180 graus menos 20 graus menos 20 graus. Então o ângulo interno dele será igual a 140 graus. Agora, na forma de ângulo interno, que nós temos que o ângulo interno é igual a 180 graus vezes n menos 2 sobre n, nós temos que aqui é 140 graus. Então, 140 graus, já vou multiplicar pelo n, vai ficar igual a 180n menos 360 graus n. Então, 140 graus menos 180 graus
que é 40 graus. N negativo igual a menos 360 graus. Então, N será igual a 9. Ou seja, o gênero dele é 9. Então, é um N-ágono. E agora, para saber as diagonais, então as diagonais serão iguais a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, D vai ser igual a 9 vezes 9 menos 3, 6, sobre 2. Então, as diagonais serão iguais a 9 vezes 6 dividido por 2 é 27. Então, este é o número de diagonais. 13. Um polígono regular convexo tem ângulo interno medindo 150 graus. Calcule o número de diagonais deste polígono que não passam pelo centro. Então, a fórmula do número de diagonais que passam pelo centro, então eu vou colocar aqui como DC, que é as diagonais do centro, ela é dada por N sobre 2. Só que só vale para os N pares, só quando o N é par. Quando o N é ímpar, o DC, que é o número de diagonais que passam pelo centro, ele é igual a 0. Ou seja, se o gênero é ímpar, nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Enquanto que ele é par, vai ser dado por N sobre 2. Então, se o ângulo interno é 150 graus, então aqui vou ter que 150 graus vai ser igual a 180 graus vezes N menos 2 sobre N. Então, 150 graus N vai ser igual a 180 graus N menos 360 graus. 150 menos 180 vai ser menos 30 graus N igual a menos 360 graus. Então, o N vai ser igual a 12. Ou seja, dá para calcular, porque é par. Então, o número de diagonais que passam pelo centro vai ser igual a 12 sobre 2. Então, diagonais do centro vai ser igual a 6. E para saber as que não passam pelo centro, então é só subtrair. Então, as diagonais que não passam pelo centro vão ser 12, que é o total, menos as que passam pelo centro. Então, as diagonais que não passam pelo centro vão ser iguais a 6. 14. O número de diagonais de um polígono é dado pela relação A ao quadrado menos 4A, onde A é o número de lados do polígono, ou seja, o gênero. Ele pede qual o nome desse polígono. Então, se o número de diagonais aqui, ele diz que é igual a A ao quadrado menos 4A, nós também sabemos que o número de diagonais é dado por N vezes N menos 3 sobre 2. Só que aqui eu vou substituir pela letra que ele disse, que é A. Então, que vai ficar aqui, as diagonais é dado por A vezes A menos 3 sobre 2. Agora, eu posso igualar as duas, pois ambas serão iguais a D. Então, elas são iguais. Então, eu vou ter aqui A ao quadrado menos 4A é igual a A vezes A menos 3 sobre 2. Então, esse 2 vai passar multiplicando, então vai ficar 2A ao quadrado menos
8A vai ser igual a A ao quadrado menos 3A. Então, vou isolar tudo e deixar só o zero de um lado. Então, vou ter que 2A ao quadrado menos A ao quadrado menos 8A mais 3A vai ser igual a zero. Então, A ao quadrado menos 5A vai ser igual a zero. Aqui eu vou colocar o A em evidência. Então, vou ter que A vezes A menos 5, que vai ser igual a zero. Então, aqui, para ser igual a zero, ou o A é igual a zero, ou o A é igual a 5. Como estou falando do número de diagonais, então não tem como ele ser zero se o polígono existe. Então, essa opção nós vamos descartar. Então, o A é igual a 5, ou seja, é um pentágono.